Olá, cara aluno, cara aluna do Príncipe da Paz. Estamos de volta com mais um vídeo, uma videoaula. Nas videoaulas anteriores nós estudamos os diversos biomas mundiais, brasileiros, a grande diversidade existente no mundo. E ao estudarmos esses biomas, nós percebemos que os seres vivos eles se distribuem em diversas formas em determinadas determinadas regiões. A nossa aula de hoje ela vai nos mostrar e tentar fazermos compreender por que e como isso acontece, de que forma isso acontece. Tá? A nossa aula de hoje a gente vai estar acompanhando lá no terceiro capítulo 3 do seu livro de ciências, pela página, entre as páginas 18 até a página 23. Então vamos para a aula. Ao estudar os biomas, nós percebemos que algumas espécies elas são encontradas apenas em determinados locais. Esse tipo de espécie nós chamamos de espécies endêmicas. O endemismo ele pode surgir porque uma espécie ela evoluiu em uma determinada região e dali ela nunca dispersou, ela sempre se preservou naquele ambiente ali. Ou até mesmo porque essa espécie pôde ter sofrido uma redução populacional e restou uma pequena parte apenas em sua antiga distribuição geográfica. Outras espécies são amplamente distribuídas, podendo ser encontradas naturalmente em vários continentes e são chamadas as espécies cosmopolitas. Podemos dizer que as espécies cosmopolitas têm entre suas características um alto grau de adaptação ao meio. Você já se perguntou por que certas espécies que ocorrem em determinados lugares, né, por que não aparecem em outros lugares, né, mesmo com semelhantes condições climáticas? É o caso aí do urso polar, né, que ocorre no Ártico, que a gente encontramos no Ártico, mas não encontramos eles na Antártica, por exemplo, né, apenas no Ártico. Então encontrar alguma resposta para esse tipo de pergunta somente é possível estudando as espécies atuais, né, e extintas também. Na história da Terra e as modificações que ocorreram no planeta com o passar dos anos, né? com o passar dos milhões e milhões de anos. E aí que vai entrar a biogeografia, que você vai encontrar no seu livro, lá na página 19. A biogeografia ela é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies, ou seja, como se distribuem as espécies pelo planeta Terra ao longo do tempo. A distribuição geográfica dos organismos ela é influenciada por diversos fatores, né? Incluindo também aí a teoria da deriva continental, que é o movimento do continente durante o passar do tempo, assim como está aí na figura que você está vendo aí. Os continentes eles são partes de grandes placas da crosta terrestre, que se apoiam sempre sobre o manto e se movem de forma lenta. Há 250 anos nota na imagem aí, esses movimentos, eles reuniram todos os continentes em um só, e foi dado no caso para esse tipo de continente único de Pangeia, que está no livro de vocês aí. Também existia também um único oceano que foi denominado também de Pantalácia. Assim, há cerca de 200 milhões de anos, a Pangeia ela começou a se dividir, né, e alguns milhões de anos, esses continentes, que era único, ele se fragmentou, e esses blocos continentais eles foram se afastando, formando inicialmente outros dois continentes, que no caso aí foi chamado de Laurásia e Gondwana. Tá? Se encontrava ao norte, que era o Laurásia, e o outro no sul, que era o Gondwana. Após milhares e milhares de anos, esses dois continentes que tinham se formado, eles começaram a se dividir novamente, até se encontrar hoje a atual divisão dos continentes existentes nos períodos presentes, né?
Alguns desses fatores que justificam essa teoria da deriva continental, eles são a forma dos continentes atuais, que ele possibilita assim, se comunicar como se fosse um quebra-cabeça. A similaridade das rochas encontradas nas bordas desses continentes e a identificação também de fósseis de animais e plantas em diferentes continentes que hoje estão diferentes, distantes entre si. Outro indício também da união desse continente são os fósseis de dinossauros que foram encontrados, por exemplo, apenas na África e na América do Sul. E isso faz com que cheguem a esse tipo de ideia que antigamente o continente era apenas um e que foi se separando com a ajuda do movimento das placas tectônicas em cima do manto da crosta da Terra. Agora vamos conhecer um pouquinho aí também sobre as placas tectônicas. Desde o início da teoria da deriva continental, considerou-se que o planeta Terra ele é dinâmico e está em constante movimento, mas faltava explicar como se dá essa transformação desse continente. Isso foi compreendido pelo entendimento que a crosta terrestre ela não é contínua, ela é formada por blocos, denominados no caso de placas tectônicas, que se estende nos continentes até a base dos oceanos. E eles estão em constante movimentação, apoiadas sobre o magma que se encontra no manto terrestre, abaixo da crosta. Esse movimento cíclico de subida e descida desse magma, ele é chamado de movimento convectivo ou corrente de convecção. Como as placas elas se deslocam, se aproximando ou se afastando umas das outras, elas podem colidir e também desencadear abalos sísmicos, como terremotos, tsunamis, formar montanhas, dar origem a vulcões, e entre outros. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter tirado a dúvida de vocês. E se tiver alguma dúvida, já sabe onde me encontrar, tá? Vou estar à disposição de qualquer um de vocês, só procurar no PV, que a gente vai estar tirando qualquer tipo de dúvida. Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.